Recentemente, Lando Norris fez uma declaração chocante sobre Max Verstappen, que revelou muito sobre a carreira do piloto holandês e o porquê o próprio Lando Norris não tem interesse em se tornar um companheiro de equipe de Verstappen. É sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Antes, eu queria lembrá-los de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para todas as notificações. Claro, fique ligado porque chegou a hora do piloto! Fala piloto, eu sou o Lucas Camargo, entusiasta de Fórmula 1 há mais de 10 anos e esse vídeo é um pouco polêmico. A gente vai falar aí sobre Lando Norris, as expectativas que ele tem na Fórmula 1 e, claro, qual que é esse motivo chocante do porquê Norris não está disposto a se tornar um piloto Red Bull na Fórmula 1, mesmo nós sabendo que, claro, a Red Bull é a melhor equipe no grid atual da maior categoria do automobilismo mundial. Hoje nós estamos aqui mais uma vez no estúdio da Absolute Mentoring, uma empresa especializada em gestão empresarial e, claro, gestão de carreiras, para você ter acesso a esses produtos e vídeos completamente gratuitos, inclusive sobre como fazer uma entrevista de emprego, por exemplo. O link está aqui embaixo na descrição. Lando Norris é um piloto relativamente novo na Fórmula 1. Ele entrou bem novo e já entrou dando muito resultado. Pouca gente sabe, mas nas categorias de base da Fórmula 1, ele foi um gênio. Conseguiu ganhar diversos campeonatos e já entrou na Fórmula 1 com toda a moral possível. Não é à toa que já entrou em uma equipe relativamente grande, que é a equipe McLaren. Entrou mais ou menos de forma parecida com Max Verstappen, já que Verstappen deu um salto da Fórmula 3 para a Fórmula 1 por conta de todo o seu talento. Lando Norris conseguiu, claro, sair da Fórmula 2 e ir para a Fórmula 1 também por conta do seu talento, mas diferentemente de outros pilotos que tiveram que entrar em equipes menores para depois conseguirem ter lugares em equipes maiores, Lando Norris foi direto para a McLaren, o que demonstra o grande talento ali do piloto inglês. E como todo mundo sabe, eu sou um torcedor da McLaren e, segundo o próprio Lando Norris, ele tem grandes expectativas ainda para esse ano de 2024. Ele acredita sim que o carro que eles estão trazendo agora vai ter capacidade de vencer corridas. Ele não chegou a dizer que vai ganhar campeonatos mundiais, mas ele disse sim que existem grandes expectativas para que ele consiga sim vencer algumas corridas ainda nesse ano de 2024. Isso significa se sobrepor a Red Bull, Ferrari e até mesmo a Mercedes. E ele fala sobre isso não apenas analisando o carro que já está pronto para esse ano de 2024, mas também analisando toda a trajetória da McLaren no ano de 2023, onde ela conseguiu uma grande evolução, principalmente no segundo semestre do ano passado, conseguindo diversas vitórias e inclusive tornando Lando Norris o segundo piloto a mais pontuar no segundo semestre de 2023. Além disso, um dos motivos maiores para Lando Norris continuar na equipe inglesa é, claro, ele acredita sim que nos próximos 3 anos ele vai ter condições de disputar o título mundial mais uma vez. Claro que o próprio Norris nunca disputou um título, mas a gente sabe que a McLaren sim é uma das equipes que mais venceu títulos mundiais na história da Fórmula 1, inclusive com Ayrton Senna, Alain Prost, o próprio Lewis Hamilton e, claro, Lando Norris tem esperança de que ele continue toda essa história de campeões dentro da maior categoria do automobilismo mundial. Por outro lado, o piloto inglês diz que nunca entraria para a Red Bull de forma alguma. É óbvio que algumas equipes já fizeram sim algumas propostas tentadoras para Lando Norris. Ele já pensou sim em sair da equipe McLaren. Inclusive, muitas pessoas dizem que existem cláusulas no contrato da McLaren de que se a equipe não tiver um desempenho interessante nos próximos anos, Lando Norris teria sim o direito de sair da equipe inglesa e procurar outro time na Fórmula 1. Mas ele deixou claro que o principal motivo dele não querer ir para a Red Bull é justamente ele não querer estar ao lado de Max Verstappen. A gente percebe que existe uma relação amistosa entre os dois pilotos, mas aparentemente essa relação amistosa esconde alguns detalhes específicos sobre essa relação dos dois. Segundo Norris, Verstappen tem muitas vantagens dentro da equipe Red Bull, que eu vou falar até o final desse vídeo. Por isso é muito importante que você fique até o finalzinho para entender exatamente todos os detalhes desse assunto específico. Mas é claro que além de todas essas vantagens, Norris também deixa claro que Verstappen é sim um dos melhores pilotos de todos os tempos. E segundo o piloto inglês, o piloto holandês já se provou com relação a isso tudo. Aparentemente, ele acredita que Max Verstappen, por conta de todos esses campeonatos que ele chegou a ganhar nos últimos anos, já demonstrou que pode sim estar ali entre os maiores de todos os tempos. Claro que com isso ele está querendo dizer entre Ayrton Senna, Michael Schumacher, Fangio, Lewis Hamilton e muitos outros. Mas a gente pode se lembrar que alguns outros pilotos, inclusive esses que eu acabei de citar,
entraram em equipes com pilotos muito difíceis, como seria o caso de Lando Norris ao lado de Max Verstappen. A gente se lembra facilmente, por exemplo, de Lewis Hamilton entrando na mesma equipe de Fernando Alonso. A gente consegue se lembrar de George Russell entrando na mesma equipe do próprio Lewis Hamilton e também até mesmo de Charles Leclerc entrando na mesma equipe de Sebastian Vettel na época na Ferrari. Nenhum desses pilotos foi covarde o suficiente para desistir da ideia de ir para essas equipes em detrimento de continuar em outras equipes, claro, para que eles não fossem consumidos ali pela ambição de seus companheiros de equipe. Mas o caso de Lando Norris é muito diferente de todos estes, principalmente porque Lando Norris tem outras opções. É importante nós nos lembrarmos que em todos esses casos que eu falei, os outros pilotos já estavam na Fórmula 1 e recusar qualquer uma dessas equipes poderia significar sair da maior categoria do automobilismo mundial. Todos eles estavam pressionados. Por exemplo, o próprio Charles Leclerc estava saindo da Sauber, o George Russell estava saindo da Williams e o próprio Lewis Hamilton ganhou a proposta de ir para a McLaren sendo um piloto de muito tempo da McLaren. Ele participava do programa de pilotos. Provavelmente, se eles não aceitassem essas propostas, eles estariam sim fora da Fórmula 1. Já no caso de Lando Norris, ele está numa equipe muito bem estruturada, é uma equipe que é uma montadora de carros e ainda por cima, ele mesmo acredita no planejamento da McLaren e da capacidade que ela tem de se tornar campeã mundial em um futuro relativamente próximo. Por isso não faria sentido para Lando Norris sair da McLaren e ir para outra equipe, mesmo sabendo que talvez essa equipe seja a próxima campeã mundial. Mas isso significa que Lando Norris é covarde? Isso significa que ele não tem coragem de estar do lado de Max Verstappen? Na verdade, a história é bem diferente. A questão é que nesse caso específico, o próprio Max Verstappen estaria agindo com covardia com relação ao Lando Norris. Como eu já disse, Norris falou que Max Verstappen teria algumas vantagens dentro da equipe. Em primeiro lugar, quem já sabe que a equipe investiu muito no piloto holandês para tê-lo hoje como o primeiro piloto. Desde a Fórmula 3 ou até mesmo antes disso, ele já tinha grandes investimentos da equipe Red Bull. E era muito visto por outros times também, como até mesmo a Mercedes. Para quem não sabe, Verstappen sim teve a chance de correr pela Mercedes em alguns momentos. E claro, esse investimento todo significa que a equipe colocou todas as fichas nesse piloto. Hoje em dia, com Max Verstappen comprovando que tem tanta capacidade assim de ser um piloto de Fórmula 1, não faria sentido para a equipe dividir as atenções. E por conta disso, qualquer piloto que esteja ao lado de Max Verstappen provavelmente será prejudicado de alguma forma quando comparado à tratativa com o piloto holandês. Em primeiro lugar, que é bem provável que Verstappen sempre estivesse 2 passos à frente de Lando Norris, tanto com relação às atualizações quanto com relação ao estilo de pilotagem que seria compatível ao de Max Verstappen. Claro que ele vai negar isso até o fim. O carro não é feito para mim e tudo mais. E é óbvio que não é. O carro precisa ser veloz. Mas é claro que quando a equipe pode ajudar Verstappen a ter um carro mais sensível ao jeito que ele gosta, mais parecido com o jeito que ele curte mesmo, óbvio que a equipe vai fazer. Além disso, o Verstappen já conhece os carros, já conhece os mecânicos e já conhece a equipe como um todo, o que também torna algo vantajoso para o piloto holandês. É claro que se o objetivo fosse apenas vencer corridas, Lando Norris já teria grande motivo de ir para a Red Bull, por exemplo, que aparentemente chegou a cotá-lo para entrar no lugar de Sérgio Pérez, inclusive. E por isso que ele deu esse tipo de entrevista. Mas quando se fala sobre se tornar campeão mundial com a equipe Red Bull, a gente sabe que isso seria uma impossibilidade enquanto Verstappen estiver lá, principalmente como primeiro piloto. E é justamente por isso que Lando Norris definitivamente não pode ser considerado covarde por recusar um lugar ao lado de Max Verstappen. Na verdade, o próprio piloto holandês provavelmente iria agir com muito mais covardia com relação ao piloto inglês. Mas o que você acha disso tudo? Comenta aqui embaixo a sua opinião sobre esse assunto. Na minha opinião, é claro, isso faz parte da Fórmula 1. Cada um tem que agir com as vantagens que tem. Enquanto Lando Norris tem vantagem na McLaren, tá ótimo para ele. E claro que não faz sentido ele ir para Red Bull. Mas se em algum momento fizer sentido, ele pode ir. Faz todo sentido também nesse caso. Essa é a minha opinião, mas como eu já disse, deixa aqui embaixo a sua também. E não se esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sininho para todas as notificações. Nos siga também no outro canal da Absolute, um canal de vídeos 100% gratuitos para você que quer crescer aí, ganhar mais dinheiro, por exemplo. Não se esqueça, o link está aqui embaixo na descrição. E claro, fique ligado porque muito em breve nós teremos mais uma Hora do Piloto!